Olá, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos corrigir os exercícios que falam sobre números figurados. Está no nosso livro, página 127. Então, iniciando, nós temos o que são números figurados? São sequências numéricas que podem ser associadas à quantidade de pontos em uma disposição geométrica. Então, uma sequência de números figurados bastante conhecida é a dos números quadrados, definidas por 1, 4, 9, 16. E olha só como ficam. Então, nós temos as figurinhas aqui. Começamos sempre com um pontinho, tanto os números quadrados, os considerados triangulares, os pentagonais, mas sempre inicia com um número, com um pontinho. E se eles são quadrados, nós vamos formar quadrado. Então, um pontinho inicial. Para formar um quadrado, são 4 pontinhos. Aí, para continuar formando ainda outros quadrados, a gente mantém o anterior, que é esse, e vai acrescentando outros pontinhos e formando novos quadrados. Né? Então, a gente percebe que um pontinho foi para 4 pontinhos, 9 pontinhos, 16 pontinhos. O próximo, então, seria o 25, depois o 36, depois o 49. E a gente percebe, então, que eles são números quadrados. É o resultado de uma potência elevada ao quadrado, tá? E então, esses números nós podemos e conseguimos escrever um quadrado através deles. Então, vamos lá. Também existem os números triangulares e os pentagonais. Veja como eles são formados. Primeiramente, os triangulares. Olha bem, como eu disse, sempre começamos com um pontinho. E aí, através desse pontinho, a gente forma um triângulo. O triângulo é necessário ter 3 pontos. Então, numa sequência, o próximo, então, é 3. Para você continuar formando triângulos, você vai manter o anterior e vai acrescentando a quantidade de pontinhos necessária para continuar a sequência. Então, se aqui eu acrescentei, era 1, eu acrescentei 2 para dar, então, para formar o triângulo, né? Então, o número total de pontinhos, 3. Então, eu tinha já esse triângulo. Para continuar ainda no mesmo desenho, eu tenho que acrescentar mais 3 pontinhos, ó. Aqui eu acrescentei 2, agora eu vou acrescentar 3. Na quarta figura eu acrescento 4, na quinta figura eu vou acrescentar 5, na sexta eu vou acrescentar 6, e assim sucessivamente para os números triangulares, tá? Para os números pentagonais, então, olha bem, iniciamos com um pontinho, e através desse pontinho a gente formou o desenho do pentágono, acrescentando mais 4 pontinhos. Aí, quando a gente tem, então, o pentágono antigo, a gente vai acrescentar, ó, acrescentou 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, formou, então, o pentágono. Então, do pentágono antigo, eu acrescentei agora, ó, era 2, agora acrescenta 3, ó, 3, 3, 3, 3, certo? Agora 4, era 3, agora 4, 4, 4, 4, 4. Você pode ver que eu tenho 4 pontinhos em cada lateral do meu pentágono, certo? E assim vai sucessivamente aumentando de um em um pontinho para cada lado, tá? Então vamos para a letra A. Olha o que diz. Represente Represente ao lado a figura da sequência dos números triangulares. A próxima figura. Bom, voltando lá, olha bem. A próxima figura, se aqui eu tenho 4, então eu vou ter que acrescentar 5, né? Para ter 5 pontinhos em cada lado do meu triângulo. Então, vamos lá.
acrescentando então a figura, olha bem, acrescentei 5, ó. 5. Aí pode contar que vai dar 5 aqui também, pode contar que vai dar 5 assim também, certo? Então, se tínhamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu acrescentei 5, então, quantos pontos ela possui? Ela possui 15 pontos, certo? Aqui, então, está a resposta da letra A da página 127. Continuando ainda, página 127, letra B, nós temos aqui uma fórmula que o exercício já oferece para a gente. Então, com essa fórmula, T índice N igual a N, que multiplica N mais 1 sobre 2, nós podemos determinar o número triangular, sendo N a posição que ele ocupa na sequência. Então, para determinar o sexto número triangular, por exemplo, nós vamos substituir n por 6. Então, aonde tem o n aqui, aqui e aqui, nós vamos colocar o 6, tá? Olha a amostra, o exemplo que ele fez para a gente. Então, ó, no índice foi substituído por 6. Nesse N que está de fora do parênteses, foi substituído por 6. No N que está dentro do parênteses, foi substituído por 6. O restante copiou como estava, mais 1 sobre 2. Ok. Agora, para você resolver isso daqui, você vai ter a prioridade de resolver o parêntese primeiro. Então, mantive o 6 e resolvi o parênteses. Nesse caso, são termos semelhantes, a gente consegue somar. 6 mais 1 é 7, né? E aqui, ou você pode simplificar aqui, ou você pode multiplicar e depois dividir por 2. Então, 6 vezes 7 é 42, 42 dividido por 2 é 21, tá? E aí, usando essa fórmula que foi dada aqui para gente, determine o sétimo e o oitavo números triangulares. Então, a gente já tinha o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí, aqui ele mostrou o sexto. Nós vamos fazer o sétimo e o oitavo, tá? Então, para isso, nós vamos substituir o n por 7. Onde tem n, nós vamos colocar 7. Então, o índice aqui vai ser 7, o n de fora do parênteses é 7, o n dentro do parênteses vai ser 7. Ok, a prioridade agora é resolver o parêntese, então 7 mais 1 é 8, né? E aí o restante a gente copiou. 7 vezes 8 é 42. Opa, desculpa, 7 vezes 8 é 56, né? Mas eu não preciso chegar lá no 56, eu prefiro simplificar. Então, eu simplifiquei o 8 com 2, que aqui eu tenho dois fatores. O 7 é ímpar e o 8 é par. Então, como todo número par divide por 2, eu vou simplificar aqui, tá? Vai ficar mais fácil. E aí, aqui vai ficar 4. Eu vou fazer 7 vezes 4, que é 28. Correto? Agora, se você fizer aqui 7 vezes 8, 56, a metade de 56 também é 28. Vai chegar no mesmo resultado, só que com um caminho um pouco mais longo, tá? Agora, esse é o sétimo termo, é o 28. Agora, vamos encontrar o oitavo termo. No lugar de N, a gente coloca, então, 8. E aí, resolver o parêntese primeiro, o resto tudo vai ser copiado. Então, 8 mais 1 é 9. Aí, entre 8 e 9, 8 é par, que vai dividir por 2 e vai dar 4, né? Então, vai ficar 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36. E aqui, esse é o próximo número triangular, ou seja, o oitavo número triangular, tá? E aqui a gente acabou de resolver a questão B da página 127. Vamos agora para a questão C. Na sequência dos números quadrados, a figura que tem 36 pontos ocupa qual posição?
Números quadrados a gente já entende. Ou vai ser uma potência ao quadrado, ou vamos usar uma raiz quadrada. E nesse caso, ele quer saber qual a posição que ocupa. Não são quantos pontinhos vai ter a figura. Aqui a gente já sabe que vai ser 36 pontinhos, então. Então, para saber qual a posição, eu vou fazer a raiz quadrada desse número. Então, na sequência dos números quadrados, para cada n, a figura que ocupa a posição n representa um quadrado de lado n pontos. Então, portanto, como raiz quadrada de 36 é 6, a figura que tem 36 pontos ocupa a sexta posição, tá? E aqui, então, nós finalizamos a letra C. Vamos para a letra D. Use a fórmula P, índice N, igual a N que multiplica 3N menos 1 sobre 2. Para quê? Para determinar a quantidade de pontos da figura que ocupa a 10ª posição na sequência dos números pentagonais. Então, para descobrir a 10ª posição, tá? A quantidade de pontos que vai ser, então, a 10ª posição, esse N representa a posição. Então, nós vamos colocar 10 aonde tem N. Ok. Então, ó, N aqui é 10, N aqui é 10. O 3 multiplicado por N vai ser 3 multiplicado por 10. Então, onde tinha N foi substituído por 10 para encontrarmos, então, a quantidade de pontos da figura que ocupa a 10ª posição nessa sequência, tá? Então, a prioridade agora é resolver o parêntese, e dentro do parêntese nós temos mais de uma operação, então ela tem a prioridade de multiplicar primeiro. Então, é o que nós vamos fazer. O restante foi copiado, ó, o 10, então a gente multiplicou primeiro, 3 vezes 10 é 30, menos 1. Dividido por 2, que foi o que a gente tinha que continuar copiando. Agora a gente finaliza a resolução do parênteses e o parênteses vai ser eliminado. Então, mantemos o 10, aí 30 menos 1 é 29, e mantemos sobre 2. Aqui, tanto faz a gente multiplicar 10 por 29, ou simplificar 10 com 2, nós vamos chegar no mesmo resultado. Eu preferi multiplicar e depois encontrar a metade, porque multiplicar por 10 é muito fácil. É só acrescentar um zero. Então, 10 vezes 29 é 290. Acrescentei o zero no 29. Bom, agora, dividir por 2 também é fácil. A metade de 200 é 100, de 90 é 45, então 100 mais 45, 145. Ou seja, a quantidade de pontos dessa figura, certo? É 145 pontos. Então, a figura que ocupa a 10ª posição tem 145 pontos. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos a nossa aula. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem e pergunte na nossa aula online, tá? Um abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser.